Ok. Bom, amados irmãos, boa noite. Graças a Deus, louvamos ao nosso Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvar o nome do nosso Deus e juntos aprendermos da sua santa palavra nesta noite. E assim estamos aqui reunidos com esse propósito, sendo edificado na palavra do nosso Deus, à luz da palavra de Deus. É assim que os salvos também honram e assim, em primeiro lugar, devam colocar suas vidas diante de um Deus que nós propagamos e cremos que é nosso Pai. E nós sabemos que aquele que tem essa convicção, então louve a Deus e assim sempre andando na verdade. É o que nós vamos falar. Poderíamos dar um tema para esta noite, andando na verdade. Mas como isso, nós estamos andando aos domingos pela manhã com o pastor João, nas cartas, iniciando aí na primeira carta do apóstolo João. Mas hoje nós vamos ver o que Deus, com certeza, tem preparado assim para cada um de nós. Com certeza, em primeiro lugar, na minha vida, tem assim falado grandemente ao meu coração, edificado, e também diante de um Deus, os pecados, as falhas, nós temos também sendo assim trabalhado, tratado assim à luz da palavra de Deus, andando na verdade. Nós sabemos que essa carta aqui, o apóstolo João, o autor desta carta, endereça essa carta a um jovem chamado Gaio. Mas nesta carta nós vamos ver três personagens com caráter diferentes. E nós vamos aqui, assim, à vontade de Deus, assim o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas convido aos amados, já foi feita a leitura, nós vamos aqui em alguns versículos, os irmãos acompanham atentamente, e assim, estudando a palavra do nosso Deus nesta noite. Então, a terceira epístola do apóstolo Paulo, João, terceira João, como de comum é mencionado. Terceira João, carta curta, mas muito edificante para as nossas vidas. Podemos assim, crendo pela fé. O verso 3, deixem aberto aí, nessa terceira epístola de João, verso 3 diz o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Louvamos ao nosso Deus em oração. Pai amado, Pai querido, te agradecemos a Deus pela tua palavra lida, te agradecemos mais uma vez reunidos em teu nome, para que assim essa liberdade que temos de te louvar, exaltar o teu santo nome, que neste momento, Senhor, nos ajude na compreensão da tua palavra, que ela venha impactar nossas vidas para o crescimento espiritual, e assim nos ajuda para que o teu nome seja tão somente glorificado. Pois nós te oramos e também já te pedimos, Deus, pela vida desta igreja, individualmente os irmãos que aqui estão, também pelo pastor Laércio, que se encontra de viagem, que ele possa ter uma ótima viagem, o Senhor possa guardar, proteger. É assim que nós te pedimos, em Cristo Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então louvamos ao nosso Deus, estão andando na verdade, como esses três personagens aqui, eles têm se comportado. Mas também a preocupação do autor desta carta, ele traz logo na saudação, no versículo 1, algo que é importante para cada um de nós. E quando meditava no que diz essa carta, eu sempre lembro dos irmãos, mas sempre tem um que a gente sempre lembra. E sempre
quando ele está aqui à frente, até hoje, não estando à frente, mas sempre tem um cântico que ele escolhe, é aquele cântico que ele prefere, é aquele cântico que fala ao seu coração, que é o 381. E aqui nesta carta nós podemos ver que esse autor, ele tem um amor sincero para com esse amado Gaio. E ele até traz elogios, mas não é elogios humanos, não é o elogio de um homem, que é aquele elogio superficial, capcioso, já pensando em ter retorno e ter lucro em cima daqueles elogios. Não, aqui é um amor verdadeiro, é um amor de salvo para com salvo. E isso é importante que nós também colocamos em nossas vidas essa prática de andarmos na verdade de um para com o outro, amando, como a palavra de Deus nos ensina assim a fazer, a andar, e assim é agradável a Deus. E logo no primeiro versículo ele diz: o presbítero ao amado Gaio, veja a palavra, o tratar sincero desta palavra, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Ele não falou aqui na mentira e nem superficialmente eu amo, mas na verdade eu amo. E ele sabia o que estava dizendo, testemunhando com suas palavras com relação àquele amado. E também nós podemos ver em diante. Então esta carta mostra 3 personagens. Como falei, no verso 1 fala desse amado Gaio. No verso 9 fala de outro personagem chamado Diótrefes. E no versículo 12 também fala de outro chamado Demétrio. São 3 personagens que nós podemos ver mais na frente. Então a epístola apresenta, dentro do Novo Testamento, um dos reflexos mais nítidos de uma igreja no primeiro século. Os caráteres dos personagens aqui citados e são esboçados com fortes traços da pena do apóstolo. As características da vida da igreja também se vislumbram claramente na epístola. A independência dos crentes é notável e suas personalidades, como também suas próprias personalidades, como também os problemas doutrinários são patentes. Mesmo sendo uma carta curta e pessoal, ela traz grandes ensinamentos também hoje para nós. E com certeza a palavra de Deus traz grandes ensinamentos para nós. Mesmo com os problemas, a gente tem a nossa fé. Mesmo com as dificuldades, mesmo com diversas situações, seja ela qual for, mas nós temos a nossa fé e nós temos um Deus que assim tem nos guardado e tem sido conosco. E nós sabemos que, seja qual for o ministério, vamos encontrar Diótrefes pela frente. Seja qual for o ministério, nós vamos encontrar também muitos sambalados também em nossas vidas. Nós falamos também, o irmão Voltaire pregando na quarta-feira, falando sobre ali Neemias e também aqueles que são em oposição daquilo que muitos querem fazer, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas vai encontrar muitos sambalados e muitos Diótrefes no ministério. Seja qual for, você vai encontrar. Mas o nosso Deus traz a alegria de sempre estar firmes, constantes e inabaláveis, porque temos a palavra de Deus, temos um Deus e estamos firmados em uma rocha. E nada mais, nada menos dessa rocha é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, andando na verdade, andar na verdade em amor. E nós sabemos que outro apóstolo também trata isso muito bem, e eu gosto muito desse texto, quando ele diz, em uma saudação pessoal, testemunhando um amor não fingido, né? O apóstolo Pedro também ele fala, e ele diz, e ele se preocupa não só com a parte física, mas em primeiro lugar é a parte espiritual.
E nós sabemos que o autor dessa carta, quando logo na saudação e logo no versículo 2, ele vai dizer também como vai o amado Gaio, né? Não só na parte espiritual, mas também na vida secular, na vida física, mas em primeiro lugar, ele também se preocupa com a alma, como vai a vida espiritual. E como nós devemos também se preocupar um com o outro. Principalmente como está a vida espiritual do meu irmão. E o meu irmão também se preocupar como está a vida espiritual do irmão Joselito. E assim, cada um se preocupando. Talvez você diga, não, eu já tenho muitas preocupações, e mais uma a mais. Se realmente é um salvo em Cristo Jesus, devam sempre lembrar que Jesus, lá na frente, ele vai nos ensinar muito bem como nós devemos amar. E o apóstolo João aprendeu muito bem com o Mestre, com Jesus Cristo. Por isso que nessas cartas ele trata muito bem, ele fala muito do amor, o amor fraternal, o amor verdadeiro, andando na verdade, assim fazendo a vontade de Deus. E o apóstolo Pedro, ele, nessa carta também, no capítulo 1, verso 22, ele diz, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. É importante a gente notar essa palavra. Não fingido. Não amar, dizer só com as palavras, mas também com as atitudes e também um comportamento para que muitos vejam, em primeiro lugar, Deus veja que o seu coração é sincero no amar o irmão. Sabe, Jesus certa vez, em uma multidão, seus discípulos estavam presentes. Eu não me canso de dizer, talvez os irmãos lembrem de novo, mas a palavra de Deus, ela é para ser lida quantas vezes você tem o desejo de ler. E Jesus chegou em uma certa multidão e notando que havia uma indiferença e muitos buscavam pelo comer, pelo vestir, pelo cuidar físico, porque curava, e aquela multidão o seguiam, mas certa vez Jesus olhando, fixando os olhos, amando também. Mas ele disse, olha, todos só me honram com os lábios, mas o coração está totalmente distante de mim. E muitas vezes isso acontece com nós. Muitas vezes nós só proferimos as palavras e muitas vezes se distanciamos daquilo que Deus em Cristo Jesus nos ensina muito bem como devemos andar e como devemos realmente transparecer o caráter de Cristo. Nós ouvimos muito isso aqui. E não me canso de ouvir quantas vezes for necessária pelo amado irmão que nunca deixa de falar. Devamos, como igreja, como salvos em Cristo Jesus, transparecer o caráter de Cristo, andar na verdade como a palavra de Deus nos ensina que devemos andar. E o apóstolo João aprendeu isso muito bem. Não só aprendeu ouvindo, mas também pondo em prática. E aqui ele mostra no verso 2, ele diz, ao amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha a preocupação. Olha o amor verdadeiro, não fingido, não só de palavras, mas também em ação e demonstrar para que os outros de fora vejam que quem faz a diferença em nossas vidas é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, amados, nós podemos ver que aqui o apóstolo Pedro, concluindo aqui, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido,
amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A Bíblia não está dizendo, amassai-vos uns aos outros ferozmente. A Bíblia está dizendo, amai-vos uns aos outros ardentemente, com um coração puro. O apóstolo Pedro trata isso muito bem nessa carta. Então, amados, fingir, demonstrar por falsa aparência o que não é real. E longe de nós, longe daqueles que são salvos em Cristo Jesus, essa prática, porque não é a vontade de Deus. É a vontade daquele que é nosso adversário. E em oposição a Deus, desde o princípio de todas as coisas. O verdadeiro amor busca o mais alto bem para o outro. O verbo está no substantivo. Portanto, a tradução é: vamos amar, porque permanecer em amor é ter a mente de Cristo Jesus. E nós estamos aprendendo isso muito bem no domingo pela manhã. Quem mente, quem é mentiroso, não fala a verdade, não é de Deus. A Bíblia diz que esses que procedem desta maneira, que têm esse comportamento, mesmo dentro da igreja, ainda precisa ver a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Jesus, certa vez também, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, também ele foi direto, e talvez muito achando ele duro, mas o Filho de Deus disse que muitos tinham por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira, e que nunca houve verdade nele. Longe de nós, longe da igreja de Deus, longe dos salvos de Deus, esses procedimentos, mas andar na verdade, como ele assim nos ensina e nos mostra como nós devemos assim andar. Também, lá em 1 João, nós andando nessa carta, eu tenho sido grandemente edificado. 1 João, capítulo 4, o versículo 17. O que é que diz? O que é que o apóstolo João trata também? Ele dando ênfase, ele diz o seguinte no versículo 17 do capítulo 4 de 1 João. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, nessa carta também ele mostra muito bem, com ênfase, aquilo. O amor não é simplesmente uma questão de sentimentos humanos. É uma ação de se fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Eu amo porque isto é a vontade de Deus. O apóstolo também diz que nós amamos porque quem nos amou primeiro? Deus. Por isso que nós amamos. Se temos Deus, nós também devemos amar, como Ele nos amou primeiro. E isso é direto, o apóstolo nessa carta. O amor não é simplesmente uma questão de sentimentos humanos. É uma ação de se fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. Andar na verdade, obedecendo a sua palavra. Então, amados, o autor desta carta, trazendo esses três personagens, e também testemunha muito bem, e trazendo elogios a Gaio e a Demétrio. Não é elogio como muitas vezes eu faço por alguém. Muitas vezes o meu elogio é vazio. É muitas vezes elogio hipócrita. Nós temos essa tendência e temos essa facilidade por causa do pecado, que tão de perto nos rodeia. E muitas vezes se deixamos levar pelo pecado. Mas andar na verdade
Deus quer que nós andamos na verdade. E quando pecamos, a palavra de Deus diz, nós estamos ouvindo isso nos domingos pela manhã, que temos um advogado. Mas também precisamos confessar, e foi muito bem esclarecido confessar, não só confessar essa palavra tão vazia e muitas vezes vulgar nossa boca. Não, eu confesso, eu confessei. Mas é muito mais profundo do que nós imaginamos. É no íntimo, é de dentro para fora, e não só superficial por fora. É realmente a intimidade e tendo um relacionamento com Deus, o qual você diz que tem como Pai. E muitas vezes nós não somos sinceros, e muitas vezes nós não somos verdadeiros, até mesmo muitas vezes diante de Deus. Querendo sempre se justificar diante de Deus, por si próprio, mas não deixando Deus realmente agir em nossas vidas, para que nós possamos, assim, nesse relacionamento, tendo a mente de Cristo, tendo o caráter de Cristo, andando na verdade, como Ele quer que assim procedemos, como igreja também, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele quem? Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então, amados, certa vez Jesus também, quando lá nesse sermão, uma multidão ali, e ele, reunidos, os discípulos também estavam presentes, e com certeza o apóstolo João estava ali, ouvindo, e como estava bem com os ouvidos atentos o que o mestre ensinava. E assim, lá no Evangelho de Lucas, não deixem fechado lá, João, que nós vamos voltar para lá também, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 17, onde assim muitos conhecem como o Sermão da Montanha, né? Muitos conhecem muito bem, e logo aqui Jesus, quando descendo lá no versículo 17, capítulo 6 de Lucas, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e de toda a costa marítima, de Tiro e de Sidom. Haveria uma grande multidão. E Jesus, aqui, quando chegou em um certo ponto, e ele mostra como realmente devemos amar. E muitas vezes nós nos recusamos a amar como deveria amar o nosso irmão. Aquele que habita nele o mesmo Espírito Santo que habita em mim. Se é um salvo e tem essa certeza, nele habita o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo trata isso muito bem em uma de suas cartas. É morada de Deus. Mas Jesus aqui, ele traz essas palavras e trazendo para os nossos dias há mais de 2000 anos. Talvez muitos dizem, isso foi há mais de 2000 anos atrás. É uma palavra velha. É um linguajar ultrapassado, né? Mas a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas não envelhecem. Elas se renovam cada dia. Isso quando nós nos alimentamos, isso quando nós buscamos e andamos na verdade como deveríamos realmente andar, se alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Jesus aqui, no versículo 35, ele diz, amai, pois, a vossos inimigos. Que coisa, né? Eu creio que aquela multidão deva ter parado, deve ter feito aquele silêncio, e aquilo era terrível para alguns grupos daquela época,
Porque haveria entre grupos aquela rivalidade, aquele ódio, né, de um para com outros. E Jesus chega com essas palavras, né, ensinando, porque Ele é o verdadeiro amor. Deus o enviou e prova o seu amor para conosco, mesmo sendo pecadores. Romanos 5, 8, Paulo trata isso muito bem. Ele prova o amor para conosco. E aqui ele diz: amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Que palavras, né? Como é difícil para nós, mas não é impossível, porque a palavra de Deus, quando nós andamos na verdade, quando nós caminhamos na verdade, sabendo que há um Deus e fomos resgatados das trevas, e hoje nós andamos na sua maravilhosa luz, os salvos. Então Jesus aqui mostra, o amor era o âmago dos ensinamentos do Salvador, porque é a essência do caráter de Deus. E isso ele veio com um padrão de vida, como exemplo, nos ensinando como cada um de nós, como os discípulos naquela época, como as nações daquela época, toda a multidão, tendo a oportunidade de nascerem de novo e andar na verdade, como assim o Filho de Deus nos ensina como devamos andar. Jesus, o verdadeiro padrão de vida. Neste sermão ele faz uma pergunta também. E ele começa a apertar mais um pouco, depois que ele disse essas palavras, quem nós deveríamos amar, e ele começou a perguntar. E ele fez outra pergunta importante, porque ele sabia os corações de cada um daquela multidão. Trazendo para os nossos dias, ele sabe cada coração, cada um de nós, como nós pensamos, como nós muitas vezes pensamos em agir e em oposição à vontade de Deus, muitas vezes permanecer e não andar na verdade à luz da sua palavra e dos seus ensinamentos. E ele começou a apertar mais um pouco. E lá no versículo 46 do capítulo 6, aquela multidão. E não é diferente para com as multidões de hoje. Jesus olhou e disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitas vezes, em determinados momentos de nossas vidas, estamos assim. Sabemos que Ele é o Senhor. Sabemos que Ele é o Senhor de nossas vidas, mas não deixamos o Senhor controlar as nossas vidas. Muitas vezes a gente chama só por palavra, Senhor, Senhor. E aqui, amados, Jesus ele traz um ensinamento muito importante para os seus discípulos e também para aquela multidão, e hoje trazendo para nós, para muitos que ainda estão separados de Deus. E sabe, aqueles que ainda estão distantes de Deus, separados de Deus, inimigos de Deus por causa do pecado que herdou de Adão. E a Bíblia traz essa acusação universal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus aqui ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E o que é que ele diz para mim? E o que é que ele diz
para cada um de nós. E o que é que ele diz hoje para multidões que ouve, mas sempre rejeita realmente o que ele diz e não querem andar na verdade? Jesus, para muitos que ainda estão separados de Deus por causa do pecado, o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho. São poucos que querem escolher esse caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse àquela multidão. Jesus até hoje diz para multidões e até mesmo ainda para muitos que estão na igreja e que somente estão com os nomes arrolados na membresia de muitas igrejas. E não tem ainda a convicção, a certeza que seus nomes estão escritos no livro da vida. E hoje de manhã nós vimos um exemplo forte, o pastor João dizendo aqui que conheceu um ministro da palavra de Deus, um pastor, que por muito tempo, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e numa certa ocasião, num dos sermões, ele pregando, na metade do sermão, ele se converteu, verdadeiramente. Nasceu de novo, como a palavra de Deus diz. Que Jesus também disse a um certo homem chamado Nicodemos: na verdade te digo, que se tu não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não é diferente, trazendo para nós hoje. Muitos ainda não sabem o verdadeiro caminho. Ainda estão distantes desse caminho. Dentro de igrejas, mas distante do verdadeiro caminho que conduz para a eternidade, Cristo Jesus. E ele diz, e Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. E no Evangelho de João, capítulo 8, o verso 32, o que é que ele diz? Perdão, João 8, 12. O que é que Jesus diz? Jesus falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ninguém quer andar nesta verdade. São poucos que querem não só ouvir, mas também fazer o que ele diz, como tem que fazer. Andar nessa verdade. Andar como realmente um filho de Deus. A palavra de Deus, Jesus também diz: eu sou a ressurreição. E muitos não querem entender que ressurreição é essa. Achando que a vida é só aqui enquanto está. Nos deleites da carne. Nas coisas que os olhos podem enxergar e que as mãos podem apalpar. Mas não tem a preocupação daquilo de mais importante, como o apóstolo João menciona no verso 2, falando da alma daquele amado. E a tua alma, no dia em que tombar nesta vida, a situação depois que tombar nesta vida, depois que descer a sepultura, qual o lugar da tua alma? Para onde ela vai? Pergunta não minha, mas de Deus para cada um de nós. Essa é a certeza, e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, permanece morto. A Bíblia diz: viverá.
ele diz, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Jesus continua dizendo, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Aí, ele conhece as suas ovelhas verdadeiramente. E quem é verdadeiramente ovelhas conhece muito bem o pastor. E ele diz que não só elas conhecem, não só elas sabem, mas elas, andando na verdade, o seguem. Anda com ele. E isso nós devemos entender muito bem. Jesus, ele continua dizendo, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Muitos buscavam Jesus pelo comer, entendendo que era o pão físico para encher a barriga. E nunca entendia que é a parte mais preciosa que Jesus ensinava era a vida espiritual de cada ser humano. Daquelas multidões que no passado o seguiam, o buscavam. Jesus também saciava a fome. Mas também o alvo primordial era para que todos enxergassem a verdadeira luz que estava à frente dele. O Filho de Deus, o enviado, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele continua dizendo, lá no João 6,35, ele diz que é o pão da vida. Jesus diz, eu sou a porta. E no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 9, que é que ele diz, Jesus continua dizendo até hoje. As palavras dele não mudam, permanece a mesma. Hoje muitos buscam novidades, muitos buscam entretenimento, muitos brincam com a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E mais na frente, veja o que ele vai dizer. Com muitos que assim procedem e andam na inverdade, não na verdade. São ainda insinceros. E ainda querem permanecer insinceros diante de um Deus que não se deixa se enganar. E quando ele tecer o seu juízo, aí o juízo de Deus, aí é com muitos, é com você e ele e você individualmente, para acertar as contas. Não é conta financeira. Muitos ainda estão cegos, só pensam em coisas materiais, esquece das espirituais. Muitos preferem andar nas coisas que satisfazem a carne. E eu sempre digo aqui, nunca esqueço, e muitas vezes a palavra de Deus, e nunca esqueci dessa aula, e menciono quantas vezes for necessário, na oportunidade que é me dada, quando estou falando a palavra de Deus. E para nós, quem é mais forte na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja? O Espírito ou a carne? Se for abrir aqui, muitos vão levantar a mão e vão dizer, lógico que é o Espírito. E eu discordo. Sabe quem é mais forte? Realmente aquele a quem você alimentar mais. Se você alimenta a carne, ela vai ser mais forte na sua vida. Você vai andar na vontade dela. E se você deixar o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo, não impedir a ação do Espírito Santo, que habita realmente em você, se é que realmente habita,
Se você deixar ele agir, aí sim, ele é mais forte na sua vida. Você anda, na verdade, como deve andar. Jesus aqui, ele diz, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. E aqui, andar na verdade, testemunhando Cristo em sua vida. Isto é ter um relacionamento aperfeiçoado por Deus. Falando, o pastor João está ensinando isso muito bem pela manhã. E como tenho sido edificado. Como algo tem sido mudado na minha vida, aquilo que ainda precisava ser retirado de mim, ainda para poder andar na verdade como Ele quer que eu ande. E creio que não é diferente com nenhum de nós, quando se deixamos a palavra de Deus, quando ela penetra, e não só penetra, mas que ela também transforma algo que precisa ainda ser arrancado de cada um de nós, que ainda não é agradável a Deus. E como igreja também, principalmente. Palavra de Deus, o cântico que o irmão não precisa nem mencionar o nome, que a gente já sabe quem é, mas o cântico também é muito forte. Talvez por ele mencionar esse canto todas as vezes, talvez ele goste, talvez trabalhe na sua vida, como também trabalha na nossa vida também, e assim traz um ensinamento e um exemplo, e é muito forte algumas frases desse canto, do 381. E o apóstolo João, tratando do amor, e tem uma parte do cântico que diz assim, olhar com simpatia os erros de um irmão. Aí é onde é que muda toda a característica das nossas vidas. Como é difícil olhar com simpatia o erro de um irmão, ajudá-lo, edificá-lo, tratar daquele problema, mas também continuar amando do mesmo jeito e restaurar a luz da sua palavra e trazer de volta para que ele ande novamente na verdade. Mas muitas vezes invertemos o quadro. Muitas vezes deixamos o irmão para lá. E muitas vezes, e sempre eu digo assim, eu aprendi, meus pais diziam, meu filho, se você não quer ajudar, não atrapalhe. Fique quietinho no seu canto. É melhor. E muitas vezes a gente não quer ajudar, mas quer ainda complicar. E muitas vezes nós olhamos para o irmão e muitas vezes não queremos puxar, segurar, mas muitas vezes a gente aí ainda passa a mão, ainda a cabeça está de fora. Aí passa a mão para ver se está no nível. Muitas vezes é assim. E Jesus não nos ensina assim. Mas a palavra de Deus continua. Então, o cântico diz, os erros de um irmão, e todos ajudá-lo com branda compaixão. Agora, o que é que também aqui o cântico diz? Contendas e malícias. Nós vamos ver que um dos personagens lá dessa carta era malicioso, maldoso para com os irmãos. E o apóstolo João já falando o que estava acontecendo com um personagem chamado Diótrefes, né? Então, andar na verdade testemunhando Cristo em sua vida, isto é ter um relacionamento aperfeiçoado por Deus. O apóstolo João traz declarações dignas de dois homens, Gaio e Demétrio. No verso 5 lá dessa carta, vamos voltar para lá, o que é que ele diz? Amado, procede fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Não só com os irmãos, mas com os estranhos também. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui ele ensina muito bem o autor dessa carta, no verso 5.
incentivando e ainda enfático em dizer que eles procedam, encorajando a fazer, a permanecerem andando nessa verdade e nunca fugindo e nem tampouco tendo duas caras, né? Mas sim permanecer sempre naquele padrão de vida, andando sinceramente na verdade. No verso 12, ele diz o seguinte, ele testemunha, e todos dão testemunho também de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é falso. O que é que diz? É verdadeiro. Que nós também tomamos isso como grandes ensinamentos para nossas vidas, individualmente, como salvos e como igreja. Nunca esquecer que nós devemos sempre ter a mente de Cristo Jesus. E aqui, no verso 6, eles tinham atitudes de verdadeiros salvos em Cristo. Muitos deram testemunho, alguns irmãos que experimentaram da qualidade que eles tinham. E qual era uma qualidade? Qual era a qualidade que esses amados irmãos tinham? Sabe qual era? A que muito me alegrou alguns dias atrás. E eu estudando essa carta e vendo tudo aquilo acontecendo. E os irmãos todos empenhados à hospitalidade. Aqueles irmãos que vieram lá do Rio Grande do Norte para também cooperar como cooperador na obra de Deus. Teve a assistência que esses irmãos tinham para com os irmãos que também chegavam para serem acolhidos. E eu, quando estudava essa carta e vendo tudo aquilo, e os irmãos naquela alegria, e isso me fortalecia cada vez mais, porque isso é a vontade de Deus, a hospitalidade. Qualidade que a igreja deva ter. Qualidade que cada um de nós, como salvos em Cristo Jesus, temos que ter. Se ainda não tem, é bom você aprender a ter. Porque isso é agradável a Deus. Andar na verdade. E esses irmãos, e aqui, muitos que tiveram esse prazer de ter a assistência desses irmãos, já estava testemunhando, já estava falando. E não é diferente que alguns irmãos dizem que na viagem lá dos irmãos, o falatório entre eles, e creio que foi verdadeiro. A alegria que também eles tiveram de estarem aqui. Também ter momento de comunhão maravilhoso entre nós aqui. Talvez muitos não se preocupem com o que realmente tem sido feito. E sabe, irmãos, na trajetória de nascido de novo, eu já passei a de maior, já passei dos 18. Mas quantos diótrefes eu já enfrentei na minha vida espiritual? Mas até aqui Deus tem me sustentado. E não são os diótrefes e nem os sambalates da vida que devam atrapalhar e tirar a alegria daqueles que verdadeiramente andam na verdade e servem fielmente ao Senhor, nunca deixar de fazer o que Deus colocou no coração de cada um para fazer, andando na verdade e agradando a Deus. Não é para agradar a irmão A e nem a irmão B, mas para agradar em primeiro lugar a Deus. E esses irmãos tinham essas qualidades. No verso 6, o que é que ele diz? Ele diz que em presença da igreja testificaram do amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, também farás. Para com Deus. Agradar a Deus. Então, mas aqui entra um dos personagens, andando em oposição à vontade de Deus. No verso 9 e 10, fala desse amado, né? Chamado Diótrefes. E aqui
diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Sabe, aquele que quer ser o dono de tudo, aquele que nem faz e nem deixa outros fazer, aqueles que, quando muitos falam o que realmente Deus propôs no coração para fazer, aí se levanta 2, 3, aí diz: nem vou ajudar, nem faço e nem vai dar certo. Muitos Diótrefes, muitas vezes, têm se levantado, trazendo para os nossos dias hoje as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, tem nos mostrado. Mas nunca esqueçam, o pastor falou algo de manhã importante. Em um grupo, seja ele qual for, seja ele o tamanho que for, não importa a quantidade. Oxalá que fosse uma qualidade perfeita, mas aperfeiçoada por Deus, verdadeiramente, que andam na verdade, que todos tenham o mesmo pensamento, que falem a mesma coisa, que sintam a mesma coisa. Isso à luz da palavra de Deus. Oxalá que aqui fosse assim. Mas, sabe, irmãos, eu já ouvi muitas vezes Sambalá e Diótrefes. Nunca vocês vão ver aquele templo erguido. Eu já ouvi. Estou confessando para os irmãos. No momento certo, na hora certa, de falar. Mas para a honra e glória de Deus, nós vemos Deus agir. Deus mostrar que não é do jeito que eu quero, que não é do jeito de muitos Diótrefes querem, de muitos Sambalá querem também, mas é do jeito que Ele quer, que Deus quer que seja, para que o nome dEle seja glorificado e louvado e honrado naquele lugar. Talvez vocês olhem assim e dizem: realmente, financeiramente nós não teríamos condições. Esquecemos muitas vezes que nós temos um Deus que supre todas as necessidades, supre todas as coisas. Se eu fosse testemunhar aqui, passaríamos a noite toda do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, em primeiro lugar espiritualmente. E as outras coisas que são acrescentadas, tenho sido agradecido a Deus mesmo sem ser merecedor. Muitas vezes nós esquecemos de um Deus que realmente tem cuidado de nós, tem nos ensinado à luz da sua palavra como devamos andar, como devamos realmente proceder, testemunhar deste Deus que é fiel e é verdadeiro. E a sua palavra é digna de toda aceitação, assim diz o apóstolo Paulo. Então aqui entra esse homem, querendo o primado. Este homem era arrogante, ambicioso, egocêntrico. E isso Deus abomina. Longe de nós, individualmente, longe de nós como igreja, que isso fique bem longe, bem distante mesmo de nós. E mesmo quando muitas vezes estiver circulando nós, confiamos no Deus. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, para que sejamos uma igreja aperfeiçoada verdadeiramente à luz da sua palavra, andando na verdade, testemunhando a verdade, transparecer o caráter de Cristo onde quer que realmente nós estivermos, para que o nome dele seja tão somente glorificado e honrado através de cada um de nós. Cada um de nós permaneça andando na verdade. Ele queria torná-la a igreja autônoma, para a sua própria glorificação, querendo ser o dono da igreja, não acolhia a ninguém. Ele era o contrário a João
e sua conversa era sem sentido algum, literalmente malicioso. Era contra aos que exercessem hostilidade, ao ponto de excluí-los da igreja. E isso acontece. Aconteceu lá no passado. E nós podemos ver que cada um de nós, cada um daqueles que exerce o ministério, a gente muitas vezes só olha mais para o pastor. É árduo, mas é um ministério custoso de desenvolver, porque Deus é quem o colocou. Muitas vezes, muitos são colocados por homens. Por isso que acontecem essas coisas. Tomando a vontade de Deus. O homem querendo ser o primeiro. O homem querendo realmente ser Deus. E nós sabemos que um que queria ser igual ou mais do que Deus, não foi muito bem, não. A sua situação, e Deus realmente deu a penalidade, e ele é em oposição a Deus, contrário à vontade de Deus até hoje. O pai da mentira. E que nós, como salvos, permanecemos em andar na verdade, permanecer nessa verdade. Então, aqui, Jesus, com sua pergunta, ele continua para a igreja e individualmente para cada um de nós. Aqui, Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Primeiro ele perguntou àquela multidão, os discípulos estavam presentes há mais de 2000 anos. Ele faz essa mesma pergunta para mim e para cada um de nós e para a igreja. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E o apóstolo João aqui, ele conclui esta curta carta, dizendo no versículo 11, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E ele é muito mais enfático quando ele diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fica pensando aí essas perguntas. No verso 13, ele diz, tinha muito o que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. E no verso 14 e 15, ele diz, espero, porém, ver-te brevemente e falarmos boca a boca, ou pessoalmente eu quero estar aí, para se regozijar com os irmãos, para se alegrar com os irmãos, mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando muitos diótrefes, mas eu quero estar aí, porque muito mais eu quero também passar para os irmãos, e que juntos possamos permanecer andando nessa verdade, que assim aprendemos, não de homens, mas do Filho de Deus, Cristo Jesus. E ele conclui dizendo, Pai seja contigo, aos amigos te saudam, sauda os amigos pelos seus nomes. Que possamos guardar bem esses ensinamentos, não só ouvir, mas também colocar em prática, individualmente como salvos em Cristo Jesus e como igreja, para que, como o cântico diz, também o cântico diz, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão, porque assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque é ela que muda algo
que não é do teu agrado em nossas vidas. Ela é quem transforma, ela é quem traz mudança verdadeiramente em nossas vidas, e é por ela que devamos reger nossas vidas. Ajuda-nos assim a andarmos nesta verdade. É assim que nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite. Abençoa esta igreja, edificando espiritualmente, dando-lhe assim o devido amadurecimento espiritual, discernimento em tudo, para que assim possamos permanecer andando nesta verdade que o Senhor nos ensina até hoje, através da tua palavra. Pois assim nós te oramos, agradecidos nesta noite, pois assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, qual vive e reina para todo sempre e eternamente. Amém. Irmão Marcos.